Bom dia, com a graça e paz de Jesus. Nós vamos começar essa gravação, esse vídeo, em louvores ao nosso Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus. Queremos explicar nessa manhã, irmãos, a justiça divina, o trabalho de Jesus, a missão dele e dos apóstolos dele, e dos discípulos que seguiram as mesmas pisadas. Então, prezados, Jesus veio aqui na terra, enviado pelo Pai, sabendo que ia sofrer todas essas consequências que ele sofreu. E ele avisava os seus alunos, seus discípulos, que ele estava treinando para eles ficar no lugar dele aqui pregando o Evangelho, o apoio do Espírito Santo que ele ia mandar quando chegasse lá no céu, que o Pai pegaria do seu Espírito uma parte e enviaria para guiar eles em toda a verdade. E a Igreja de Jesus, irmãos, é a coluna da verdade. A coluna da verdade, é coisa pura, puríssima, puríssima. Então, para nós pregar o Evangelho de Jesus, irmão, na pureza que ele é, nós temos que ter cuidado. Entendeu, prezados? Porque é muito fácil você manipular a verdade. Porque a mentira pregada com tanto tempo, irmãos, a mentira pregada com tanto tempo, mentira direto na cabeça do povo, termina se transformando em verdade. Não verdade pura, mas uma verdade falsa. E o povo crê. E foi o que aconteceu. Aconteceu no cristianismo. Isso aí. Pregar mentira tornou-se verdade. E a base de nosso Pai, a base da glória de Deus é o quê? O nosso Pai Celestial está entronizado entre os querubins, irmãos. A verdade, ele é cercado de uma proteção, de um congresso de pessoas espirituais em volta dele, entronizado, irmãos, entre os querubins. O trono, da base do trono de Jesus é feito de verdade, da verdade. E foi o que ele pregava. E Jesus nunca atacou ninguém. Ele era atacado e se defendia com a verdade. Eles atacavam com mentira e ele se defendia com a verdade. Então, é o que nós estamos procurando fazer, irmãos, porque o Evangelho de Jesus não precisa de remendo. Não precisa que alguém ajude a palavra ser verdade. Ela em si mesma já é a verdade pura. Então não adianta você querer criar um dogma, criar uma revelação. Deus me revelou que nós temos que criar essa extensão aqui, formar esse movimento, criar um dogma, criar uma trindade, criar um Natal para nós comemorar a morte de Jesus, que foi. Não aceite. Esses dogmas, essas extensões, esses remendos, essas emendas que se faz aí no Evangelho, não precisa e vão pagar caro. Porque no Apocalipse nós temos a prova de que todo aquele que acrescentar ou diminuir alguma palavra do livro desta profecia vai sofrer as consequências. Os apóstolos tinham a doutrina pregada por Jesus, ensinada por ele, irmãos, como um muro alto, um muro bem alto, 4 muros, muro, antemuro e depois outro muro, depois outro muro. Até vencer esses 4 muros, foi muito tempo e muita mentira para ruir alguns desses primeiros
muros. Então, prezados irmãos, como o cristianismo foi feito de uma base de mentira e política, então é por isso que tornou-se verdade. Mas a Igreja de Jesus, irmãos, como nós estamos aqui em cima do Apocalipse, nós vamos mostrar para vocês. Porque, Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras das profecias deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Quer dizer, riscará o seu nome do livro da vida. Quaisquer que sejam as coisas, não é preciso ser um pedaço grande, não. Tem que ser qualquer vírgula. Até uma vírgula que alguém tire daqui está ocorrendo nesse grande erro aqui. Então, os muros de proteção, a igreja, quando começou sofrendo perseguição, torturas e mortes, irmãos, eles andavam com a verdade. Quando alguém vinha a eles e dizia, irmão, eu tive uma revelação que nós devemos fazer uma extensão aqui para... Eles não aceitaram. Nada. Tudo que foi revelado pelo Espírito Santo já está aqui dentro da Bíblia Sagrada. Não pode aceitar. A doutrina é uma só. E é formada só de verdade. Então, a igreja, irmãos, é como está aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Nós vamos começar do 14 para vocês verem. Escrevo-te estas coisas. Paulo falando aos irmãos, a Timóteo, né? Para falar a Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Essa é a igreja de Jesus, irmãos. A coluna da verdade é a igreja. Uma igreja. Jesus fundou sua igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Já falei em diversos vídeos. Mas como esse aqui, eu quero afirmar para vocês que o evangelho não precisa de remendo. Não pega remendo. E o próprio Jesus explicou lá, nos evangelhos. Ninguém pode pôr um remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo novo rompe a velha roupa que está já poída, podre, não tem mais firmeza e o buraco fica maior, a ruptura fica maior. A verdade não precisa de remendo. A verdade não precisa de remendo. É uma só verdade, irmãos. Não precisa de criar dogmas daqui, dogmas dali. Inventar coisa aqui que não está na Escritura Sagrada, irmãos. Que não está na doutrina de Jesus e dos apóstolos, irmãos. Isso é acréscimo. Estou fazendo essa explicação só para mostrar para vocês que ninguém pode criar uma extensão de um evangelho falso. Como os apóstolos sempre recomendavam. O apóstolo Paulo disse em certo lugar, nós não somos como os demais falsificadores da palavra. Falamos em Deus como na presença de Deus. Prestar conta aqui, nós vamos prestar conta ao Criador
do que nós falamos. Se nós mentimos, se nós enganemos alguém, se nós exploramos alguém, que Jesus nunca ensinou isso, para explorar ninguém. Pelo contrário, é melhor dar do que receber. Ele falou isso várias vezes. E não pode vender o Evangelho. Não pode fazer do Evangelho uma cantina de um remédio de negócios. Não pode, um cabide de emprego, de negócio. O Evangelho não é um emprego, não é uma instituição, não tem um CNPJ, não é uma empresa. O Evangelho é a coluna da verdade. Então, essa explicação que eu quero dar é porque o povo não tem conhecimento, irmãos. Falta o conhecimento da verdade. Eu tenho uma relação muito grande sobre verdade aqui, mas eu não vou falar tudo, vou falar somente os 3 pontos. Mas como diz em Isaías capítulo 5, verso 13, diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Jeremias 31, 34. Dias virão em que todos me conhecerão, desde o maior até o menor deles. Mas quem é que vai conhecer isso aqui? É os que se interessam, irmãos. Isso é essa. Em Hebreus 8, 11 diz assim: dias virão em que não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Entendeu, pesado? E o Oséias, o profeta, capítulo 6, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecemos e prossigamos em conhecer. E o povo não conhece Jesus. O Jesus verdadeiro o povo não conhece. Porque quem vai a um local interessado a cura da carne, interessado a levantar a cabeça na parte financeira, foi falido, mas agora eles vão pagar uma quantia. Quanto mais você paga, quanto mais você contribui, mais você receberá. Jesus nos ensinou isso. Você não pode dar nada a ninguém esperando ter de volta. Se você ajuda um pobre, ao necessitado, você faz aquele benefício, aquele pobre, e não toca trombeta para ninguém. Deixa que Deus do céu te recompensará o que você fez com aquele pobre, com aquele necessitado. Essa é a palavra sem remendo. Entendeu, irmão? Sem remendo. Então conhecereis a verdade. Jesus falava para os judeus que criam nele. Alguns judeus, poucos, creram nele. E ele dizia: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra não pega remendo, irmãos, prestem bem atenção. Nós vamos ser vestidos de uma roupa de justiça, irmãos, uma roupa sem remendo. A igreja de Deus não é uma coxa de retalho, não é uma roupa remendada. A roupa que Cristo vai dar para nós vestir para entrar no céu é uma roupa toda inteira, uma roupa de justiça, de verdade. Está vendo, irmãos? A salvação é uma roupa sem remendo. Preste atenção, prezados. Observe o Evangelho. Não aceite acréscimo. Não podemos pregar e fazer uma fantasia da palavra. Quando lê, pregue só o que está escrito, irmão. Não crie, não faça montagem na palavra. A palavra não tem condição, não recebe montagem. Tá vendo, irmãos? Presta atenção. Esse vídeo é todo diferente dos que eu tenho feito. Estou só falando, explicando a verdade. Jesus não atacou ninguém, nunca atacou uma pessoa. Ele era atacado. As religiões daquele tempo, os fariseus, os saduceus, os libertinos, os essênios,
os alexandrinos, os herodianos, essa gente aí, era que atacava Jesus. E ele, para se defender, se defendia com a verdade. Atacaram ele sobre o dízimo, atacaram sobre o sábado, atacaram sobre o pecado, como aquela mulher pecadora que veio para eles condenar, porque a lei de Moisés condenava, mas ele mostrou que ele veio para salvar os desprezados, para salvar os que já estavam no corredor da morte. E ele veio salvar. Salvou aquela mulher adúltera, pegada no flagrante do adultério, sem falar uma palavra antes. E quando ele se ergueu, quando eles trouxeram a causa e insistiram, e ele se curvou e começou a escrever na terra com o dedo. E eles, vamos, mestre, queremos ver agora, se saia dessa agora. Porque se você disser que não pode atirar a pedra, vai contra Moisés. Então, ele quando ele ergueu-se, disse, qualquer de vocês que estiver limpo, sem pecado, pode atirar a primeira pedra dessa mulher. Tornou a se curvar novamente e escrever no chão. Quando ele levantou, perguntou à mulher, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Essa é a palavra da justiça, irmãos, da verdade. Da verdade. Em tudo ele tinha uma saída na maior tranquilidade. Já tinha tudo já na cabeça. Uma fonte inesgotável que jorra e um poço que nunca seca, irmãos. Uma lâmpada que nunca se apaga. É Ele, Jesus. É a verdade que você não vê nos locais por aí que vocês vão, não vê. Não tem essa... Você vê só remendo, só isso, só aquilo. Criar dogmas diferentes, irmãos, do que está escrito, irmãos. Vamos examinar e vamos pedir a Deus misericórdia, irmãos. Porque o Evangelho não recebe remendo. E a verdade, irmãos, ela vai derrubar muita coisa errada. Já está derrubando desde o princípio do mundo, que ela vem derrubando. Todos os impérios que se formaram naquele tempo, desde Babel, lá com o Nirode, veio a Babilônia, veio o Império Egípcio, veio o Império Romano, veio o Império Babilônio, veio o Império Persas e Medos, veio o Império Grego, veio o Império Sírio, veio o Império Romano, todos desabaram. E todos que se levantarem vão desabar. Só vai ficar o império de Jesus em pé, como disse lá em Daniel, o profeta. Todos os impérios vão cair, mas só o império de Jesus ficará em pé, porque é o império da verdade. Então, prezados, tenham piedade das vossas almas. Eu já tenho pedido, pessoal, se inscreva no meu canal, dá um joinha, compartilhe, me façam pergunta. Eu não sei de tudo, mas o que eu souber eu vou ensinar vocês, pela experiência que tenho. E não é só experiência, porque foi o Espírito Santo que abriu a mente da pessoa. Abriu nossos olhos, não os olhos da carne, que os olhos da carne não enxergam nada. Os olhos do entendimento, irmão, para entender as coisas de Deus. Pode fazer pergunta de qualquer setor da Escritura. Se quiser saber a respeito da Páscoa, da ceia, do sábado, do domingo, da segunda, da terça, a respeito do batismo, a respeito de tudo isso, pode me perguntar. Se você tem dúvida de alguma passagem nas Escrituras, eu vou lhe explicar pontualmente o que significa cada ponto que eu aprendi do Espírito Santo. Não sou teólogo, não sou formado em nada. Sou primário na instrução, mas o que Deus me deu não depende de estudo deste mundo. Entendeu, prezados irmãos?
E eu quero ajudar as pessoas a se edificar no Evangelho da verdade. Tenha piedade das vossas almas. Examine as Escrituras, como acabamos de ler aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, no versículo 15. Mas se tardar a ir ter com vocês, para vocês saberem como convém andar na casa de Deus. Que casa de Deus é essa? Não está falando na casa templo de tijolo, de telha, de madeira. Está falando na casa de pedras vivas, pessoas convertidas. Essa é a casa de Deus. Nós somos a casa e o templo de morada do Espírito Santo, irmão. O apóstolo não estava falando aqui na casa templo, não. Para que saiba como convém andar na casa de Deus espiritual, que é a coluna da verdade, irmãos. Está falando aqui. Mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, e a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. É? Aquele que se manifestou em carne, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo e recebido acima na glória. Essa é a igreja de Jesus, irmãos, a igreja do Deus vivo, santo é o nome do Criador. Meu prezado, como diz aqui também, em Efésios capítulo 5, prezados. Vamos observar aqui um pouco para a gente aprender mais, né? É isso aí. Como diz aqui, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a noiva de Jesus, irmãos, que está em diversos lugares, desde o Velho Testamento até o Apocalipse. Deus abençoe a todos essa parte, e eu peço a vocês que se inscrevam, compartilhem, irmãos. Um fundamento tão maravilhoso desse, você vê pessoas apresentar coisas sem vantagem nenhuma para o benefício da alma e nem muitas vezes da carne. E de repente já vai em 1.000, 2.000, quer dizer, aí aquele grupo cresce por meio daquelas coisinhas que está falando ali, aquela batalhada, aquela farra, aquela orquestra, E aqui nós estamos falando do fundamento das nossas almas. Ajude, pergunte, se inscreva. O meu WhatsApp é no 71 99 92 38 32 99. 31 é o DDD 92 38 32 99. Você fala comigo direto pelo WhatsApp, você faz suas perguntas dentro do que você quiser perguntar e o que nós soubermos vamos passando para vocês. Cada assunto. Eu tenho explicação de todos os assuntos que você pensar, a não ser coisas que não interessam e que a gente não estamos... Não é da Bíblia que coisa que não interessa, é coisa desse mundo. Aqui na Escritura, o que você quiser perguntar, o que eu não souber, eu sou franco a lhe dizer, essa parte Deus me mostrou. Meus olhos não se abriram para isso aí ainda.
mas o que nós soubermos, vamos passar para vocês. Deus abençoe a todos. Estou orando por todos. E vamos ser protegidos pelos 4 muros, irmão. Revelação, você pode ter uma visão de você fazer um trabalho, como lá em 16 de Atos, Paulo teve uma visão que um varão da Macedônia chegava para ele e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. No outro dia ele concluiu que foi um chamado para eles irem lá para evangelizar o povo de Macedônia, e aconteceu a mesma obra lá. Mas para você acrescentar aqui dentro da Escritura uma emenda, essas emendas, irmãos, só no Congresso, que ninguém sabe em quantos 1000 quilômetros já vai de emenda. Em vez de formar uma lei direta, fica emendando as coisas para poder liberar. A Escritura não precisa de emenda para liberar nada. Aqui já está tudo preparado. Tudo revelado pelo Espírito Santo a quem foi de direito escrever essa Escritura. Que ninguém pode escrever uma Escritura e acrescentar alguma coisa. Quem acrescentou aqui também vai pagar, porque essa não está nem completa mais. Teve algumas falsificação, algum modelo que criaram para salvar a outras coisas. Mas o que tem aqui para nossa salvação, o Espírito Santo vai nos mostrando, vai abrindo nossos olhos espirituais para entender. Deus que abençoe a todos. Terminamos essa explicação, essa palestra, em nome do Senhor Jesus. Graças e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os que vão ouvir esse vídeo com fé em Deus. Amém?